o seguinte trinômio e responda ao que se pede. Então, olha só, eu tenho aqui um trinômio x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Esse trinômio aqui, nós vimos como que se resolve ele. Por enquanto, eu não sei se ele é um trinômio simples ou se ele é um trinômio quadrado perfeito, que é o nosso chamado TQP. Trinômio quadrado perfeito, você vai usar essa sigla. Como que se resolve esse trinômio? É a questão A que ele estava pedindo para nós. Então, nós temos dois extremos. Nós temos aqui x ao quadrado, é o primeiro extremo, e nós temos y ao quadrado, que é o segundo extremo. E nós temos um elemento central, tá ok? Um elemento central. Primeiro passo, abrir parênteses, você vai tirar a raiz quadrada do primeiro elemento. Então está aqui, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado. O elemento central, o elemento do meio, a única função que ele tem nesse momento é definir o sinal para nós. Então, positivo. Raiz quadrada do outro extremo, do último elemento. Está aqui. Fechamos o parênteses e não pode esquecer, nós temos que elevar ao quadrado. Agora aqui, como que eu vou eliminar esta raiz? Expoente e índice são iguais, nós cortamos e eliminamos a raiz. X saiu. Mais expoente e índice iguais, eliminamos a raiz. Y, fecha parênteses, ao quadrado. Nesse momento aqui, gerou um produto notável. Esse produto notável é a resolução do nosso trinômio. Ponto. Agora, a pergunta é, esse trinômio é TQP? É um trinômio quadrado perfeito? Ou ele é apenas um trinômio? Para ele ser apenas um trinômio, o que vai acontecer? Quando você resolver o produto notável, o elemento inicial vai ser o mesmo, o elemento final vai ser o mesmo, porém pode acontecer do elemento central se dar um outro valor. Dando um outro valor, ele é apenas um trinômio simples. Agora, se você resolver o produto notável e voltar exatamente no teu trinômio, nós classificamos ele como TQP, trinômio quadrado perfeito. Ontem eu demonstrei duas formas de fazer isso. A primeira forma é a gente desenvolver o produto notável. Vamos lá. Quadrado do primeiro elemento mais 2 vezes o primeiro, 2x, vezes o segundo, 2x vezes y, 2xy, mais o quadrado do segundo. O que nós vamos perceber aqui, ó? Quando eu resolvi o meu produto notável, isso é uma verificação. Nós voltamos lá exatamente no primeiro trinômio. Então já classificamos como quadrado perfeito. Alguma dúvida? Professor, mas existe um outro método que eu não precise desenvolver o produto notável? Sim, tem um outro método. Vamos ver ele agora. Esse método, ele vai ser importantíssimo para a equação do segundo grau. Esse método agora que eu vou retomar com vocês. Porque quando a gente entrar em equação do segundo grau, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara, tá? Vamos ter que calcular o delta, vamos ter equação do segundo grau completa, equação do segundo grau incompleta. Agora, se você dominar essa técnica que eu vou retomar com vocês, você nem precisará fazer pela fórmula de Bhaskara. Segunda técnica de resolução.
O que você vai fazer? Você vai extrair a raiz quadrada do primeiro termo, isso permanece. Nós sabemos que é quem? X. Você vai extrair a raiz quadrada do terceiro termo, que é o outro extremo, raiz quadrada de y ao quadrado é y. E aí você vai fazer um produto com esses resultados das raízes. Ó. X vezes y, x, y. Agora, importante, quem é o meu coeficiente numérico que acompanha essas variáveis? Não aparece, mas é 1. Qual é a definição agora? Para ser trinômio quadrado perfeito, tem que ser exatamente igual a esse trinômio, correto? Olha o termo central. Quem é o coeficiente numérico que acompanha a variável xy? 2. Quem é o coeficiente numérico aqui que eu obtive? 1. Se o 2 é o dobro de 1, ele já é classificado como TQP. Então, para ser trinômio quadrado perfeito, o termo central tem que ser o dobro do produto das raízes dos extremos. Vou repetir. O termo central tem que ser o dobro do produto das raízes dos extremos. A gente vai praticar isso um pouquinho mais já nos próximos exercícios. Nenhuma dúvida? Essa aqui é a questão A. Nesse exercício ainda, ele vai pedir mais 2 exercícios. Eu sobe aqui de novo. Ele vai pedir a letra B. Vou abrir aqui o arquivo para vocês. Na letra B, ele fala o seguinte: podemos afirmar corretamente que se trata de um trinômio quadrado perfeito? Sim, foi essa explicação que eu acabei de dar para vocês. Letra C. Considerando que o trinômio dado indica a área de um quadrado, qual deve ser a medida do lado desse quadrado? Vamos ao quadro. Simples. Se é um quadrado, todos os lados são iguais. Quando você extraiu a raiz dos extremos, quais as variáveis que você obteve? X e y. Qual é o sinal do termo central? Mais. Isso quer dizer que o lado do quadrado vai ser x mais y. Porque ele está me dizendo que esse trinômio é a área do quadrado. E se eu fizer x mais y vezes x mais y, ou se eu fizer x mais y ao quadrado, qualquer uma das duas condições, eu vou ter exatamente a minha área, que é o trinômio dado. Perfeito? Nenhuma dúvida? Vamos então agora para o exercício 4. Esse exercício 4 nós vamos praticar agora exatamente a definição, se é um trinômio apenas ou se é um trinômio quadrado perfeito, ou TQP. Nesse exercício ele pede o seguinte: escreva na forma fatorada cada trinômio quadrado perfeito. Nós temos ali a letra A. Vamos ao quadro. O trinômio dado por ele aqui na letra A, 4x ao quadrado mais 12x mais 9. Esse formato aqui desse trinômio, se eu igualar a zero, eu já teria uma equação do segundo grau, tá? Então, gravem isso. O trinômio ele é usado lá na equação do segundo grau. Então, ele quer saber se vai ser TQP. Como é que eu faço? Raiz quadrada do primeiro extremo. Está aqui, ó. Abre uma raiz. 4x ao quadrado. Elemento central define o sinal. Positivo. Raiz quadrada do outro extremo. Está aqui. Fecha parênteses e eleva ao quadrado. Aqui. Raiz quadrada de 4. 2. Raiz quadrada de x ao quadrado. Cortou o expoente com o índice. X. Mais raiz quadrada de 9. 3.
fecha parênteses, ao quadrado. Então você já tem a resolução. Agora lembra que eu falei que você pode verificar se é apenas um trinômio ou trinômio quadrado perfeito? Está aqui, ó. Raiz quadrada do primeiro extremo. Quanto que deu? 2x. Vezes raiz quadrada do outro extremo. Raiz quadrada de 9, 3. Faz o produto entre as raízes. 2x vezes 3, 6x. Agora, olha o termo central. Quanto que eu tenho aqui no coeficiente? 12. Quem é meu coeficiente aqui? 6. 12 é o dobro de 6. Então, ele é TQP. Professor, mas se desse negativo aqui, não tem problema. O sinal não importa nesse momento. O que importa é apenas o coeficiente numérico. C do dobro é TQP. Vamos para o próximo. Letra B. Se vocês quiserem registrar, eu dou um tempinho aqui. Registre no caderno de vocês. Ok? Vamos partir agora então para o outro. Próximo trinômio. 9x ao quadrado menos 30xy mais 25y ao quadrado. Raiz quadrada do primeiro. Abre parênteses. Raiz quadrada do primeiro. Elemento central define o sinal, agora é menos. Raiz quadrada do terceiro. Está aqui. 25y ao quadrado. Fecha parênteses e eleva ao quadrado. Professor, se eu esquecer de elevar ao quadrado, questão inválida, questão errada. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Menos. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de y ao quadrado, y. Fecha parênteses ao quadrado. Então, aqui eu já tenho a resposta do meu trinômio. Vamos classificá-lo. Aqui eu já não tenho as raízes dos extremos. É só você fazer o produto. 3x vezes 5y. 3 vezes 5, 15. X vezes y, xy. Olha aqui. Quem é o meu coeficiente numérico do termo central? 30. Quem é o meu coeficiente numérico aqui que eu obtive? 15. 30 é o dobro de 15, então é TQP. Podem registrar. Pessoal, eu verifiquei o chat um pouquinho ali, tá? Eu fui bem claro no início da aula, tá? Nós não podemos brincar, nós não temos tempos para brincadeira, tá? Depois do final da aula, como essa aula fica gravada, eu olho com mais calma o chat. Eu não quero conversa entre vocês. Ponto, né? É bem importante, é matéria de prova, vocês serão avaliados sobre esse tema, vocês têm 2 trabalhos e um simulado para ser feito, então prestem bastante atenção. Vamos para a letra C. A ao quadrado menos 22A mais 121. Aqui é o meu trinômio. Raiz quadrada do primeiro termo. Abre parênteses, raiz quadrada de A ao quadrado, elemento central. Esse procedimento de resolução vocês vão ter que ter na mente. Elemento central define o sinal, raiz quadrada do terceiro termo, 121. Fecha parênteses, não esqueça, e eleva ao quadrado.
raiz quadrada de A ao quadrado, A, menos raiz quadrada de 121, 11, fecha parênteses, A ao quadrado. Já resolvi o meu trinômio. Classifique para mim agora. Quem é a primeira raiz que eu obtive? A, vezes. Quem é a segunda raiz que eu obtive? 11. A vezes 11, 11A. Aí você vai analisar. Olha o teu termo central. Quem é o coeficiente numérico que eu tenho? 22. Quem é o coeficiente numérico que eu obtive? 11. 22 é o dobro de 11. Então é TQP. Trinômio quadrado perfeito. Registrem e vamos para a letra D. Eu vou no chat ali para ver se tem alguma pergunta. Pessoal, vamos lá para a letra D, que nós temos mais exercícios para hoje. Tá? Então temos que ser um pouquinho rápidos no registro. Esse trinômio agora aqui é bem importante, porque nós vamos rever até conteúdos do sexto ano. Tá? Olha como ele pode aparecer para mim. Olha que bacana. Eu tenho 4 centésimos de x ao quadrado mais 2 décimos de x mais 25 centésimos. Decimal. Vamos voltar no tempo. Quinto ano, sexto ano. Geralmente, quando você aplica decimais, o aluno tem uma certa dificuldade. Mas, vamos lembrar uma coisa. Quando você trabalhar com decimal, você pode trabalhar com fração. Isso facilita muito. Então vamos lá, vamos transformar primeiramente 4 centésimos. Já estou falando, ó. 0,04 transformando em fração é 4 centésimos. Ok? Já fiz a primeira transformação. 2 décimos. 0,2 é igual a 2 sobre 10. E 25 centésimos é 25. Então aqui, ó, 0,25 é 25 sobre 100. Agora que eu já transformei em fração, vai ficar mais fácil. Eu sei que 0,04 é 4 centésimos. Raiz quadrada do primeiro termo. Abrimos o parênteses. Raiz quadrada. Não vou colocar o decimal, vou colocar a fração. 4 centésimos x ao quadrado. Elemento central, define o sinal, positivo. Raiz quadrada do último, que é o nosso extremo. Então, raiz quadrada, não 0,25, e sim 25 centésimos. Fecha parênteses e eleva ao quadrado. Olha como fica mais fácil, porque na lista 1 e na lista 2 tinha exercícios aqui de radiciação, para a gente extrair a raiz. Raiz quadrada de 4, abriu parênteses, 2. Raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de x ao quadrado, x, mais raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 100, 10. Fecha parênteses, ao quadrado. Alguma dúvida? Agora você pode verificar fazendo o produto dos extremos das raízes. E se der o dobro, ok. É um TQP. Vamos fazer isso? Quem é a primeira raiz que eu tiro? 2x décimos vezes 5 décimos. Produto de fração, né? 2 vezes 5. Vou apagar aqui o canto.
2x vezes 5, 10x. 10 vezes 10, 100. Aqui você pode simplificar. De que forma? Divide por 10, divide por 10. Então você vai ter x sobre 10. Quanto que é isso aqui? 1. Então aqui eu teria 1/10, né? Que é o meu coeficiente numérico. 1/10. Agora, 0,2 é o dobro de 1/10? Vamos verificar isso. 2/10 seria 2 divididos por 10. Como ele é menor, transformando em decimal. 0, acrescenta um 0. 2 vezes 10, 20. Seria quanto? 0,2. Agora divide aqui 1 por 10. 1 divididos por 10, 0,1. Está aqui, ó, é o dobro. Então, confirmamos que é TQP. Trinômio quadrado perfeito. Podem registrar. Percebam que quando você aprende um conteúdo novo, e é aquilo que nós conversamos em sala, tudo aquilo que você aprende na matemática não é apenas para uma prova ou um teste. Tá? Lá na frente, em outros conteúdos, você vai ter que aplicar esse conhecimento. Então não pode ser um conhecimento superficial. Tanto a matéria do quinto, do sexto, do sétimo, ele é um ciclo. Então o que nós estamos aprendendo aqui e revendo aqui, podem ter certeza que vocês vão precisar no ensino médio. Próximo exercício, agora vamos para a questão número 5. Na questão número 5, ele aborda a seguinte questão. Nem todo trinômio pode ser chamado de quadrado perfeito. É o que nós estamos conversando. Pode ser um trinômio simples ou um TQP. Podemos afirmar que não é um trinômio quadrado perfeito o apresentado na alternativa. Então ali eu dei alternativa A, B, C, D e E. E eu quero saber qual deles que não é trinômio quadrado perfeito. Então eu vou resolver rapidamente para vocês aqui, para a gente descobrir qual deles que não é. Eu vou dar só uma olhada no chat ali, quero ver se tem alguma questão. Pessoal, nós estamos na unidade 3, que já foi passado ontem, técnicas de fatoração algébrica. Técnicas de fatoração algébrica, tá? Estamos na unidade 3. Vamos lá. O primeiro trinômio. X ao quadrado mais 8x mais 16. Então, vamos usar aquela técnica que nós vamos usar na equação do segundo grau. Raiz quadrada do primeiro elemento. Raiz quadrada de x ao quadrado. X vezes raiz quadrada de 16. 4. Faz o produto das raízes dos extremos. X vezes 4, 4x. Agora você vai analisar para o termo central. Olha o coeficiente numérico aqui, 8. Quem é o coeficiente numérico aqui? 4. 8 é o dobro de 4. Então ele é TQP. Vou para a letra B. Então a letra A é trinômio quadrado perfeito. Até o meu celular ele tem um comando de segurança, ele vai fechando, então toda hora tem que digitar a senha. X ao quadrado menos 18x mais 81. Vamos lá comigo? Raiz quadrada dos extremos. Raiz quadrada do primeiro, x, vezes raiz quadrada do outro extremo. Raiz quadrada de 81, 9. Realize o produto entre as raízes dos extremos, 9x. Analisa, 18 é o dobro de 9. Perfeito. TQP, trinômio quadrado perfeito. Quem quiser registrar já pode registrar, eu vou para a letra C. Então a letra A e B são TQP.
Jean, você fez uma pergunta bem importante. O elemento central, ele pode ser positivo ou negativo, tá? Porque produto notável pode ser a soma do quadrado de dois termos, ou pode ser a diferença do quadrado de dois termos. Não tem problema. Agora, quando eu vou analisar se ele é um trinômio quadrado perfeito, quando eu faço o produto, vamos imaginar que aqui, ó, não há necessidade. Aqui eu já sei que deu quanto? Positivo. Mas aqui é negativo, professor. Não tem problema. Para analisar se é um trinômio quadrado perfeito, não importa o sinal. O que importa para nós é se o coeficiente numérico do termo central é o dobro do coeficiente numérico obtido pelo produto das raízes dos extremos. Ok, Jean? Ficou bem claro? Então, não importa que aqui é negativo e aqui deu positivo. O sinal nessa análise, ele não importa. Vamos dar continuidade. Então, essa aqui foi a letra C, classificado também como TQP. Na letra D, ele passou um outro trinômio para nós. Letra D, 9x ao quadrado eu pulei uma questão. Então, a letra C, vamos lá. 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Eu só quero classificar. Raiz quadrada do primeiro. Raiz quadrada de 4. 2. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Vezes. Raiz quadrada do outro extremo. Raiz quadrada de 1, 1. Faz o produto entre eles. 2x vezes 1, 2x. Ó, aqui é negativo, aqui é positivo. Não tem problema. O que eu quero analisar é o coeficiente numérico. 4 é o dobro de 2. Então, a letra C também é TQP. A Giovana, você perguntou se a resolução ou se o trinômio. Não, trinômio nós trabalhamos sempre com os três termos, tá? Agora, a resolução do trinômio me gera um binômio ao quadrado, ok? Agora aqui não, você não vai poder resolver isso aqui na forma, né? Se fosse 4x ao quadrado menos 4x, não, ele não é um trinômio, tem que ter um outro elemento. Agora a resposta, como a gente sabe que vai ser um produto notável, né? Quem seria minha resposta aqui se eu fosse resolver esse trinômio? Seria, abre parênteses, 2x, elemento do meio define o sinal, raiz quadrada do outro extremo, fecha parênteses, ao quadrado. Olha, aqui eu tenho um binômio, mas esse binômio está o quê? Ao quadrado. Que é a resolução. Vamos lá, temos mais duas alternativas para serem analisadas. Agora é a letra D. Pessoal, a questão da entrega dos trabalhos e do simulado, depois nós vamos resolver isso com a coordenação da escola para ver a melhor forma, tá? Por enquanto, vamos segurar. Só resolvam, assistam os vídeos explicativos que estão no canal, é bem importante isso, porque lá tem tudo que vocês precisam para resolver. Os dois trabalhos e o simulado, tá? O simulado, na outra semana, eu vou gravar um vídeo de resolução desse simulado, que vai ser bem importante. Eu quero abrir de novo aqui para vocês esse arquivo, tá? Eu vou abrir de novo aqui para vocês. Só um instante.
Pessoal, então acho que foi respondida a questão dos trabalhos, tá? Vou mandar outros trabalhos também. Então, assim, nós temos 3 encaminhamentos que estão muito claros para vocês. As listas de exercícios, junto com o livro didático, as aulas gravadas que estão no canal e as aulas ao vivo. Tá? Então, nós estamos conseguindo amarrar tudo isso para que a gente possa construir o nosso conhecimento. Na letra D, 9x² menos 12x mais 16. Eu deixei um tempinho ali para vocês poderem registrar, de repente, quem não pegou os trinômios, tá? Poderia ter registrado. Vamos lá, é a verificação. Raiz quadrada do primeiro. Abre parênteses. Não é necessidade, a gente só vai classificar agora, né? Então vamos resolver. Então, raiz quadrada do primeiro. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de x², x. Vezes, olha o procedimento, vezes. Raiz quadrada do outro extremo. Raiz quadrada de 16, 4. Faça um produto agora entre as raízes dos extremos. 3 vezes 4, 12x. Olha aqui que interessante. Não importa se é positivo ou negativo. 12, 12. Não é o dobro. Então, na letra D, esse trinômio, ele não é um trinômio quadrado perfeito. Ele é apenas um trinômio. Tá ok? Podem registrar. Ele é apenas um trinômio. Vamos para a última aqui dessa sessão. Letra E. 25x² mais 10x mais 1. Raiz quadrada do primeiro. 5. Raiz quadrada de x², x. Vezes raiz quadrada de 1, 1. Realize o produto entre as raízes dos extremos. 5x vezes 1, 5x. Vamos analisar. 10 é o dobro de 5. Então, a letra E é um trinômio quadrado perfeito. O único trinômio que não é PQP é a letra D. Agora, no próximo exercício, exercício 6, esse é bem importante. Porque nós vamos usar essa técnica lá em equação de segundo grau. Estou frisando isso para vocês. Então, treinem essa técnica aqui. Agora, também nós vamos usar uma outra técnica para resolver depois a equação de segundo grau, que é chamado soma e produto. Primeiro, antes de ir para o exercício, eu quero retomar com vocês o conceito que nós vamos ver logo logo. O termo geral da equação do segundo grau é esse aqui. ax² mais bx mais c. Esse termo geral é das equações do segundo grau completas. Por que completa, professor? Porque eu vou ter um A, eu vou ter um B e eu vou ter um C. Tá ok? E o C, ele vai ser classificado como termo independente. O que é um termo independente? É um número qualquer. Agora, quando eu quero usar soma e produto para achar as raízes da minha equação no segundo grau, que nós vamos ver lá na frente, eu posso usar uma técnica que se chama soma e produto. O que é isso, professor? Eu não vou me preocupar com o primeiro termo. Não me interessa nesse momento. O que me interessa é o termo central e o último. Eu vou usar soma para encontrar o coeficiente numérico do termo central e eu vou usar produto para encontrar o termo independente. Soma e produto. O detalhe é que quando eu achar esses números, eles vão ter que ser usados tanto para a soma quanto para o produto. Eu não vou poder alterar o valor deles e muito menos o sinal. Vamos para o exercício e na prática vocês vão entender melhor. No exercício 6, ele fala para nós o seguinte. Identifique em cada item 2 números inteiros em que a soma seja 9 e o produto seja 18. Isso na letra A. Vamos aqui ao quadro.
Então, na letra A, ele quer que você identifique dois números que somados deem menos 10 e que esses mesmos números multiplicados deem 18. É que eu li aqui embaixo, está muito junto para mim. Na letra A, dois números somados que deem 9 e esses mesmos números multiplicados que deem 18. Dois números somados que deem 9. Olha aqui. 3 mais 6. 9. Agora, é importante, eu não posso alterar esses valores aqui. Não posso colocar outros números. Eu não posso trocar os sinais dele. Vou usar para o produto agora. Então, vai ficar 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. Está lá. Encontrei dois números que somados deram 9 e que multiplicados deram 18. É essa dinâmica que nós vamos usar no trinômio. Vamos fazer a letra B. Pode registrar. A letra B, ele quer dois números somados que dê menos 10 e o produto seja 16. Agora vamos ver, hein? Na soma tem que dar menos 10 e no produto vai ter que dar 16. Será que vocês conseguiriam achar para mim? Olha só, para dar menos 10, eu posso usar menos 8 e menos 2. Devo 8 e devo 2, estou devendo quanto? 10. Ok, maravilha. Agora, esses mesmos elementos com o mesmo sinal, multiplicados, tem que dar 16 positivo. Menos com menos mais, 8 vezes 2, 16. Encontrei os dois elementos. Que depois, lá na equação do segundo grau, vão ser as raízes da equação. Vamos para a letra C. Ele quer agora que seja, na soma, 4 e que o produto seja menos 21. 4 na soma e menos 21. Vamos lá. Para dar 4, dois elementos. 7 positivo, menos 3. 7 tira 3, 4 positivo. Estou repetindo porque vocês não poderão esquecer isso, tá? Na soma e produto não se pode alterar. Ah, professor, agora aqui eu posso mudar os números para dar 21 no produto? Não, não pode. Agora eu tenho que pegar então 7 vezes menos 3. Mais com menos, menos. 7 vezes 3, 21. Menos 21. Encontrei os dois valores. Repetindo que lá em equação do segundo grau serão as raízes da equação. Na letra D, agora ele quer, na soma, menos 3 e no produto, menos 40. Aí, pessoal, dois números somados que deem menos 3 e esses mesmos números multiplicados com o mesmo sinal que dê menos 40. Vamos lá? Devo 8. Paguei 5. Devo 8. Paguei 5, fiquei devendo 3. Agora pega esses mesmos elementos e vai usar o produto. Menos 8 vezes 5. Menos com mais. Menos 8 vezes 5, 40. Encontrei os valores. Tá? Soma e produto. Exercício 7. O exercício 7 vai aplicar, então, essa técnica aqui que eu acabei de explicar para vocês. Vamos ver lá o que ele pede no exercício 7. Fatore os trinômios do segundo grau. Então, vamos lá.
Olha aqui o primeiro trinômio. X ao quadrado mais 5x mais 6. Aqui. Perceba que aqui você não pode resolver como nós estamos fazendo a resolução do trinômio. Raiz quadrada do primeiro, ok. Eu consigo, é x. Mas tem raiz quadrada exata de 6? Não. Por isso que ele é um trinômio do segundo grau. E é por isso que nós vamos ter que usar a técnica de soma e produto. Está aqui, ó. Soma e produto. Lembre-se, o A eu não vou utilizar. Então eu estou focado aqui. Vamos associar isso com o termo geral. Ó. Qual é o termo geral de novo? AX ao quadrado mais BX mais C. Olha aqui. O B acompanha a variável quem? X elevada à primeira potência. O C é o termo independente. É o número. Então são esses aqui que eu tenho que trabalhar. Dois números somados que deem quem? 5 e que multiplicados dê 6. Tem que encontrar agora esses valores. Eu vou dar um minutinho para vocês tentarem fazer isso. Olha aqui, pessoal. Então, dois números que somados deem o termo central, o coeficiente do termo central, 5. 3 positivo mais 2 positivo. 3 mais 2, 5. Ah, professor, agora eu posso alterar então esses valores para multiplicar para C. Não. Tem que ser os mesmos elementos com o mesmo sinal. 3 vezes 2, ambos são positivos. 3 vezes 2 é quem? 6. Então, você já encontrou para mim os dois elementos. O aluno comete lá na equação do segundo grau um erro gravíssimo. Ele diz para mim que as raízes é 5 e 6. Não é 5 e 6. Porque os 5 e 6 já estão no trinômio. Lá na equação do segundo grau, quem vai ser as minhas raízes vai ser quem? 3 e 2. Porém, com o sinal invertido. Por que com o sinal invertido? Vou aproveitar esse exercício. Presta bem atenção agora. Depois que você encontrou os elementos que somados vai dar 5 e que multiplicados vai dar 6, quem é a variável que você tem no teu trinômio? X. Então você tem isso aqui, ó. X, quem é o primeiro elemento? 3. X mais 3, fecha parênteses. Vezes, quem é o outro elemento que você está usando? 2. Então vai ficar x mais 2 e você vai igualar tudo isso a zero. Por que eu faço vezes? Porque se você fizer a distributiva, você vai voltar aonde? No teu trinômio. Agora, como é o trinômio do segundo grau, ele vai ter que ter duas raízes. A primeira raiz sai daqui, ó. Pega o primeiro parênteses e igual a zero. Vou apagar essa partezinha aqui, tá? Registrem até aqui, 1 minuto. Registrem que eu vou apagar essa parte aqui, para que vocês vejam bem como que nós vamos encontrar as duas raízes. Vou lá no chat dar uma olhada. Pessoal, a gente vai se empolgando, né? É como se eu pensei que fosse aula germinada, 9h50 termina. Importante, nome completo no chat, para depois eu fazer a chamada. Vou finalizar esse exercício. Amanhã nós vamos finalizar os outros que restam, tá? E vamos resolver o exercício 8. Mas já quero deixar uma atividade para vocês. Vocês já podem fazer a leitura da página 87, página 87, 88, é só leitura, 89, e vocês podem resolver, já começar a resolver. Aí sim, resolução. Página 90 e 91. Já podem estar resolvendo. Essa tarefinha. Só finalizando o exercício para encerrar a nossa aula. Você vai pegar o primeiro parênteses e igualar a zero. Então vai ter x mais 3 igual a zero. Equação do primeiro grau.
o 3 vai passar negativo. Por isso que eu falei que é sinal invertido. X igual a menos 3. Essa é a primeira raiz. A outra raiz seria quem? Pega o outro parênteses e também igual a zero. X mais 2 igual a zero. Você vai igualar os dois parênteses. Equação do primeiro grau, passa para cá o 2 negativo. X igual a menos 2 seria a outra raiz. Pessoal, estamos encerrando o nosso trabalho de hoje. Até amanhã. Fiquem com Deus. Vão no canal, assistam os vídeos, leiam as páginas e façam os exercícios. Um forte abraço.